compartilhar um pouquinho de vocês e, é claro, de vocês comigo também, né? É isso aí. E aí, galera? Bom, a cereja do bolo chegou. Agora sim, agora a alegria está completa. Bom, para meninas, esse aqui é o Carlinhos. Carlinhos, conta um pouquinho de você para a gente. Eu sou nascido em dezembro de 74, no dia 20. Portanto, domingo estarei completando 46 primaveras. Olha aí, cara. Aê, Carlinhos. Nasci prematuro, de 7 meses. Fui para a incubadora. E o motivo de eu ter nascido prematuro permitiu que acontecesse um acidente comigo, no qual meu olho não foi tampado na incubadora, deixando-me assim totalmente cego, né? Para falar cego, viu, gente? Não precisa ter medo de falar cego, não, tá? Cego é uma palavra normal. Não assusta, não, viu? Não, então eu posso falar, não tem problema em falar. Não, tem que falar. Beleza. Porque cego é aquela pessoa que não tem visão. Certo. Deficiente visual é aquela pessoa que tem um resíduo visual, que ela tem uma porcentagem de visão. Certo. 30, 20, 10% que seja. Então, essa é deficiente visual. A pessoa que não tem visão, ela é cega. Então, não tenham esse medo de falar, eu sou cego. Ah, fulano é cego. Não, fulano é cego. Se ele não aceita a cegueira dele, é problema dele que ele é mal resolvido. Nossa, tem que ser, né? Sempre vai ser. Alguém falando aí. Não, é a Sofia aqui que falou. Pega esse? Aqui na frente. Porque às vezes o pessoal... Pessoal, quem está com o áudio aberto, por favor, se puder fechar, porque aí senão nem todo mundo consegue ouvir, tá bom? Carlinhos, boa tarde. Muito prazer em te ver novamente. O pessoal falando prazer em te ver. A Val falando prazer em te ver novamente. Ô, Val! Com você de novo. Não é a pena que você não está aqui, né, Val? Era para você estar aqui, né? Infelizmente, eu moro em José Bonifácio. Ah, mas era para você estar aqui, hein? Infelizmente, eu não posso, meu querido, mas seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez. Tá, obrigada eu. Então, continuando, né? E aí começou a minha trajetória, né? E por ficar cego, aí começaram-se as adaptações para que eu pudesse ser inserido na escola, né? Eu, com 7 anos de idade, fui aprender o braille, né? Que é a escrita em alto relevo para as pessoas que não enxergam. Então, eu já fui para a primeira série alfabetizado. Aquele vídeo que eu e o Lucas gravamos ontem, que ele mostrou o livro, lembra, Lucas? Sim, de você... que eu não tinha um livro, que o aluno não tinha um livro dentro da sala de aula. O que acontece? Tem pessoas que... O que acontece? Elas perdem a visão quando... E aí, ela tem que ser reabilitada. Então, quer dizer, se ela for para a escola sem ser reabilitada, ela terá muitas dificuldades. Então, ela tem que ser reabilitada para que ela volte a frequentar o ensino regular, a classe comum, como dizem por aí, né? Para o ensino regular, né? Que é o ensino fundamental básico 1 e 2. Fui para o ensino médio, sendo acompanhado, né, pela professora que fornece, na época ela me fornecia o material em braille, ela transcrevia o livro, né, os livros que eram da escola, os livros comuns, ela transcrevia esses livros em braille para mim, até que ela se aposentou. Depois que ela se aposentou, eu já estava na 7ª série, já tive que aprender a me virar sozinho, né, vamos dizer assim. Dar seus pulos, né? Tive que arrumar outros meios, né? Porque para fazer livro em braille não é barato, não é fácil, é muito caro, custa muito dinheiro. Isso é coisa para cego rico, não é coisa para cego pobre. Não, né? Hoje já tem a ADVIP, que já tem um suporte maior, melhor, né?
Tem as impressoras Braille para fazer a impressão dos livros, se precisar, dos textos. Legal, que ótimo. Mas na minha época foi muito difícil quando a minha professora do Braille se aposentou. Certo. E ela acompanhava você desde que você era novinho? Desde que eu era, desde os 7 anos, quando eu fui alfabetizado por ela. Legal. E Carlinhos, como se dá, por exemplo, qual que é o ideal? Toda sala deve ter uma professora assim? Não, isso não é toda sala. Ah, A pessoa ela tem que ser alfabetizada e aí ela é inserida na classe no ensino regular, tá, né? tá. Aí ela vai escolher a escola onde ela vai estudar, então meio período ela fica na sala, né, no ensino regular, e o outro meio período ela fica na sala de recurso, que é para ela ter o suporte Certo. dessa professora que é especializada, vamos dizer assim, né? Bacana. Para que ela tenha acesso ao material, para que ela tenha o seu facilitador aí, vamos dizer assim, né? Perfeito. Isso é muito importante, Certo. né? E graças a Deus, né? Você me perguntou sobre a faculdade, né? Não, as faculdades elas não são e não estão preparadas em termos para receber o aluno, né? Na verdade, é o aluno que tem que se adequar à faculdade, não a faculdade se adequar ao aluno. Quantos anos se passaram desde que você se formou, mais ou menos? Olha, eu terminei o meu curso de pedagogia em 1997. Nossa, eu sou de 93, pessoal. E terminei o meu curso de psicopedagogia, porque eu sou especialista, tenho especialização em psicopedagogia clínica, em 2002. Nossa. Então, assim, Sim. nem se ouvia na época falar em informática. Informática em 94 era coisa para gente rica. Naquela época, um computador, um desktop, né, que todo mundo fala, custava em média 3, 4 mil reais. E um notebook se falava em 8, 9, 10 mil reais. Então era uma coisa absurda, né? Fora de sério, né? Internet era aquela conexão de escada, né? Não sei se vocês lembram disso. Eu acho que o Lucas não vai lembrar. Não, isso não é da minha época, não. Dessa conexão de escada, né? A Sofia aqui lembra dessa Lembra? época, né? Daquela lenta, né? A gente tinha que esperar da meia-noite para conectar na internet, porque naquela época você gastava pulso. Aí a mãe ficava assim, esse telefone! Então, naquela época, era conexão de escada. Aquela chiadeira, né? Era? Nossa, e a conexão caía. E... Hoje não, gente. Hoje nós estamos no céu. A gente tem internet 4.5G. Hoje a gente tem 120 MB de internet residencial. E hoje o negócio é bom. Naquela época era internetona de escada que você usava depois da meia-noite. Na marra. Na marra, hein? E a hora que a conexão caía, você tinha que começar o trem tudo de novo e dava um trabalho danado, né? Certo. Então, assim, eu peguei um pouco do antes e peguei o depois da informatização, né? Top. Hoje, a vida do cego, vamos dizer assim, que se transformou da água para o vinho, né? Porque hoje o cego tem autonomia. Hoje o cego tem acesso. Hoje o cego consegue fazer as suas buscas na internet, por assunto, entendeu? Material não falta. Naquela época que não tinha a internet, que não tinha... Nossa, era muito complicado, mas era muito complicado. E Carlinhos, e o cego, consegue pegar Uber sozinho? Você falou que consegue usar a internet, é possível? Eu chamo no meu aplicativo, com certeza. Eu chamo o Uber, chamo 99, uso WhatsApp, Facebook, e ligo, mensagem de áudio, de texto. Isso é verdade, viu, gente? Porque eu falo com ele pelo WhatsApp. E ele ainda fala assim, não precisa mandar áudio não, pode escrever. Legal, muito bom. Muito bom, Carlinhos. Então você conseguiu pegar o antes e o depois, né? Como foi essa transição, essa mudança? Eu, assim, peguei mais o antes do que o depois, para falar a verdade, né? Certo. Porque nesse período de transição eu já estava terminando os estudos, né? Certo. Então, assim, graças a Deus, eu aproveitei muito a minha faculdade, aproveitei muito a minha pós-graduação sem a era da informática. Legal. Imagina se fosse hoje. Imagina se eu tivesse... Na época que eu fiz a minha faculdade, os recursos que eu tenho hoje. Sim. Como que seria?
Sim. Seria maravilhoso, seria fantástico, né? Bem mais fácil. Né? Muito mais fácil, muito mais prático. Mas, gente, olha, a informatização, ela não substitui o Braille. Tá? É bom lembrar isso para vocês, porque às vezes você fala assim, não, então o Braille morreu, acabou o Braille, não precisa mais do Braille. De forma alguma. O Braille, ele é insubstituível. Eu vou explicar para vocês por quê. Conta para a gente, Carlinhos. Bom, todo ser humano, ele precisa de ler, né? Faz sentido. Precisa de ler. Sim. Ele tem que ter o ato da leitura e da escrita. Vocês que enxergam, quando vocês leem um livro, seja ele físico ou seja ele digital, você está olhando para a tela, então você sabe como escreve as letras, porque você está olhando como as palavras são escritas. Se é com S, se é com C, 2S, se é SC, se é X, né? E aí vai, né? O cego, ele tem que sentir o Braille. O Braille é escrito em alto relevo, então ele tem que passar a mão na folha que ele está lendo o Braille. Sim. Se ele ouvir o texto, ele vai ouvir. Então ele não vai saber como escreve a palavra. Então o Braille, ele não é... Que legal. O Braille, ele tem que ser utilizado na alfabetização. Sim. Né? Para quê? Para que o cego aprenda como se escreve as palavras. Porque se ele só ouvir a leitura, ele vai ter o conhecimento, mas ele vai ter um português péssimo, né? Porque ele não vai saber como que escreve as palavras. E então eu digo para vocês que o Braille, ele não é insubstituível. O Braille, ele veio, o Braille ficou, o Braille nunca vai morrer. Mas hoje nem tudo você pode ter em Braille, porque para você produzir um material em Braille é muito caro. Uma impressora Braille é caríssima. Né? E assim, Carlinhos, você falando, aproveitando a deixa de Braille, você consegue encontrar livros, por exemplo, para comprar na internet ou por aí? Livros Braille é muito caro você comprar. De se achar. Porque assim, hoje são muito pouco confeccionados livros em Braille. Tá. Eu lembro que livros em Braille, quando eu tinha, era um ou outro só que tinha em Braille, e quando você não tinha e você queria, você tinha que pagar para fazer. Então, assim, era um custo muito alto. Certo. Hoje, com a lei brasileira de inclusão, hoje nós temos os livros digitais, né? Temos os audiolivros, temos os livros digitais. Então, hoje você não precisa comprar mais livro em Braille. Hoje você pode comprar um livro digital, um livro acessível, né? Sim. Então, mas assim, mesmo assim, eu falo, é bom praticar a leitura, a escrita, porque você sabe como escreve, se lê as palavras. Por isso que eu falo que o Braille nunca morre, né? Mas hoje o acesso à leitura para o cego ou para o deficiente visual é muito mais acessível do que na época. Então, hoje tem mais opções, né, com o livro digital, certo. Mas a gente não pode esquecer que o Braille, para quem está sendo alfabetizado, para quem está no ensino fundamental 1 e 2, ele é, sim, indispensável, com toda certeza. Ótimo. E, Carlinhos, uma criança que é cega ou deficiente visual, ela entra na escola ou ingressa no ensino com a mesma idade de uma criança que não é cega ou deficiente? Então, por exemplo, normalmente as crianças entram com 6, 7 anos, por exemplo. Geralmente com 7, né? Geralmente com 7. Isso. Claro que tem pessoas que entram um pouco mais tarde, né? Certo. Eu, por exemplo, eu entrei um pouco mais tarde, porque eu com 7 anos eu tive que fazer uma cirurgia, né? Porque eu tive descolamento de retina. Legal. E eu tive que fazer uma cirurgia e fui aprender o Braille. Então eu entrei na primeira série com 8. Mas o meu caso foi um caso separado, né? Foi um caso isolado. Certo. O certo é realmente entrar com 7 anos. Legal. Claro que tem crianças que, por um motivo ou outro, acabam entrando mais tarde. Certo. Mas isso não é uma regra, né? E existem programas do governo que fomentam, por exemplo, a educação em Braille, ou tem que contratar uma professora particular ou algo do tipo? Não, Como funciona? Tem as professoras, né? Que elas certo. são contratadas do estado, do município. Legal. Né?
Por exemplo, aqui em Ribeirão nós temos a DEVIRP, né? Sim. Que ela atende as crianças de Ribeirão e da região, né? E cada região tem a sua. Franca tem muitas cidades que tem, né? Sim. Os grandes centros geralmente têm esses professores especializados para poder ensinar o braille. Bacana. E na faculdade, ou até mesmo na escola, você enfrentou dificuldades? Falou, se sim, quais foram as suas dificuldades em relação à alfabetização? Como foi? Todos os professores eram instruídos? Como é que se deu Olha, essa sua experiência? Vamos dizer assim, que não era a época da informática, não era a época da informatização, né? Sim. Os professores ainda não estavam preparados na minha época de ensino fundamental, porque não se falava em inclusão, não é como hoje, né? Sim. Hoje você fala em inclusão, tanto é que existe uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Hoje você, dentro de pedagogia, dentro dos cursos de licenciatura plena, se fala muito em educação inclusiva, né? Coisa que na minha época era uma coisa que era um assunto que não se conversava, né? Não se falava. Não se falava. Isso veio depois, né? Veio com o tempo, né? Já é um avanço, né? Já é um avanço. Já é um avanço. Mas porque os professores da minha época, eles demonstraram muito interesse em me ajudar. Que bacana. Eu tive uma professora, a professora Leila André Alves Ferreira, minha professora da segunda série. Da primeira série foi a professora Djanira. Eu estudei a minha primeira série lá no Sinha Junqueira, ali na Vila Tidério. Não sei se vocês conhecem a escola. É do lado da Praça Coração de Maria, ali, na Vila Tidério. Bacana. Então, da minha segunda série, eu fui para o Orlando Vitaliano, que é lá perto de casa, né? Uhum. Já tive a professora Leila, que foi uma professora que me ajudou muito, que se esforçou muito. Legal. Então, assim, eu, mesmo numa escola não estando preparada, eu posso dizer que eu tive professores que empenharam em me ajudar. Ótimo. Né? Com o auxílio da professora do Braille, lógico. Muito bom. Carlinhos, a Sofia quer fazer uma pergunta para você. Ela está aqui com a gente. Pode fazer, Sofia. Tudo bem, e você? Bem, também. Bom, pelo que eu estou percebendo, você teve sorte com esses professores que tiveram todo o apoio. Sim. Quando você entrou numa sala de aula, você era a única pessoa com a... Agora, uma única pessoa cega. Só um minutinho, deixa eu saber se o pessoal escutou a pergunta, para poder... Rapidinho, tá? Pessoal, deu para escutar a pergunta da Sofia? Alguém me dá um retorno, por favor. Não. Não, professor. Eu vou repetir. Ó. Ela falou o seguinte, Carlinhos, pelo que eu percebi, você teve sorte com os professores, certo? É isso. E aí ela quer saber... Aí eu quero saber o seguinte... Ela quer saber se... Você entrou na sala de aula com os colegas normais na visão. Sim. Você sofreu bullying em relação aos seus colegas de sala de aula? Então, a pergunta dela é o seguinte, Carlinhos, você entrou com pessoas normais, né, pessoas que enxergam, na sala de aula. E esses colegas fizeram bullying com você ou como foi o seu convívio? E agora ele vai responder. Muito bem. Eu agradeço a pergunta que você me fez. Eu entrei numa classe que vocês chamam de classe comum, né? Vamos dizer assim, 40 alunos, como uma classe comum hoje tem, né? E eu era o único cego da classe. Não tinha nenhum outro tipo de deficiente e eu era o único cego da classe. Eu tive muita sorte, sim, porque a professora Leila, além dela ser uma excelente professora, ela foi uma pessoa que permitiu a minha interação com os meus colegas de classe. Ela incentivou que os meus colegas de classe me acolhessem e me ajudassem. Olha que bacana. Então, assim, cada dia o povo brigava, né, dentro da classe, porque eles queriam ver quem que ia ditar a matéria da lousa para mim. Aí sim. Então, assim, mas isso aconteceu graças à intervenção da professora Leila, que passou para essas crianças, na época,
o quanto isso era importante, o quanto isso era bom para mim e para eles também. Então, assim, é claro, sempre tem um aluno ou outro que faz uma brincadeirinha sem graça, mas geralmente não eram alunos da minha sala, tá? Eram alunos de outras salas, né? Mas, assim, acontecia, assim, muito raramente, mas acontecia. Mas dentro da sala de aula, na qual eu fui inserido, eu nunca tive problemas com os meus colegas de classe. Bacana. Muito bom. Muito bom. Imagina. Opa. E vocês têm alguma pergunta, Lucas? Carlinhos, só uma dúvida. Sem falar nomes, tá? Mas, assim, como foi você encontrar um curso? As faculdades estavam abertas? Você teve dificuldade, por exemplo, ou resistência, sei lá, até mesmo por parte de alguma universidade que não tinha, por exemplo, acessibilidade? Como se deu essa procura pelo curso e como foi? Como a faculdade recebeu você? Uma boa pergunta também. A faculdade, hoje eu não sei como seria, né? Eu falo assim, pela minha época, né? Certo. Que a gente estava na transição, né? Ainda antes da transição da era de papel para a era da informatização. Certo. A faculdade na qual eu fui, prestei vestibular, passei em 8º lugar, graças a Deus, né? Ô, louco, 8º? 8º curso que eu escolhi, passei em 8º lugar, que foi o curso de pedagogia. Bacana. Né? Certo. Graças a Deus, eu posso dizer que eu fui muito bem recebido pelos meus professores e pela coordenadora do curso. Legal. E, claro, eles tiveram uma conversa comigo, nós tivemos que sentar e adequar, né? E como seria como seria o meu convívio, como que seria essas matérias, né? Material em braille, é claro, a faculdade não fornece, nenhuma faculdade fornece material em braille, nenhuma. Nem mesmo hoje? Nem mesmo hoje. Mesmo porque o material em braille hoje na faculdade, depois da informática, nem precisa, né? Porque tudo é internet, tudo é, né? Sim. Tudo você acha na internet. Hoje você tem a matéria lá no portal da faculdade, você entra lá, você tem o login, você tem a senha, você tem acesso a todo o conteúdo do professor. Na minha época não era assim, como é que é? O professor falava assim, gente, ó, o texto está lá no Xerox, vocês passam lá e pegam a cópia de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Olha só. Uma barreira, né? Aí o Carlos tinha que ir lá no Xerox, pegar aquele Xerox de 200 páginas que o professor deixava lá. Aquele paco, né? Aquele paco. Aí o Carlos tinha 2 opções. Arrumar alguém que enxerga para ler tudo aquilo para ele. Nossa. Ou mandar passar aquele material tudo para o braille. Aí tinha vez que falava assim, puta, não tem dinheiro para pagar. Porque como é que era o esquema? Eu tinha que contratar uma pessoa para digitar no computador tudo aquilo que estava impresso, salvar num disquete. Naquela época era disquete, gente. Não era pendrive, não era CD, não era nada. Eu acho que muitos de vocês nem ouviram falar no tal do disquete. Acho que só a Sofia deu sinal ali. Nossa, era uma coisa brava, gente. Tá bom, acho que é só a Sofia e eu que conhecemos o disquete aqui, né? Sofia, será que nós estamos velhos? E aí eu tinha que pegar esse disquete com todo o arquivo salvo, mandar para Belo Horizonte para fazer essas impressões em braille. Então eu pagava para o digitador, pagava para o correio e pagava a impressão em braille. Era uma, vamos dizer assim, fora o Xerox que eu já tinha pago lá na faculdade, né? Então a minha vida foi pagar e pagar. Ou seja, não era para qualquer cego. Não era para qualquer cego. Não era. Mas, assim, tinha umas épocas que eu falava assim, puta, eu não vou ter dinheiro para fazer essas impressões, mandar passar tudo isso para o braille. O que eu fazia? Eu tinha que arrumar alguém que enxergava para ler aquilo tudo para mim. Nossa. Adivinha quem foi escolhido? Seu irmão, sua mãe? A minha mãe e o meu pai foram os escolhidos. Estudaram tudo. A minha mãe e o meu pai. Aí eu tinha 2 dificuldades. Interpretar o que eles estavam lendo, porque eles não têm boa leitura, porque não tiveram estudo, e entender a matéria que estava sendo lida.
Por isso que você ficou fera. Fiquei nada. Eita. Aí, gente, olha, eu vou falar para vocês. Não, para mim, tá? Não foi fácil. Foi na marra. Para mim foi muito esforço, muita dedicação, muito empenho, mas graças a Deus, Amém. eu posso dizer para vocês que eu tive apoio dos meus pais. Meu irmão detestava estudar. A gente, quando estudava junto, não na faculdade, ele esperava eu fazer a minha lição, né? Aí minha mãe tinha que transcrever em braille. Tudo que eu escrevia em braille, ela escrevia a tinta para o professor poder corrigir. Aí meu irmão esperava eu dormir, ia lá, catava a minha lição e copiava tudo de mim, a matéria. Chegava no outro dia na escola, o professor falava assim, quem copiou de quem? Aí eu falava assim, ó, professor, é impossível copiar dele, eu não enxergo, como é que eu vou copiar dele? Tem jeito, né, cara? Não tem jeito, né? Só pode ter sido ele, né? Era ele que copiava de mim, né? Porque eu não tinha como copiar dele. Mas assim, tive as minhas limitações, tive as minhas dificuldades, mas enfim, eu consegui, graças à minha dedicação, ao meu esforço, à ajuda dos meus pais, à ajuda dos meus teachers, que foram maravilhosos comigo. Bacana. Muitos professores, tive muito professor ruim também, tá? Não tive só professor bom não, viu? Teve carrasco, né? Não, eu tinha um professor que chegava lá na lousa e ficava assim, ó, catava aquela régua de madeira de 70 centímetros, o Lucas tem uma régua grandona também. Nossa, eu tenho 1 metro. Aí ele fazia os desenhos lá na lousa e ficava, esse com esse dá esse, e esse dividido por esse dá esse, e passava a regona, esse com esse igual a esse. Assim. Eu, oi? Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. E olha, eu vou falar para vocês, gente. Ei, Carlos. Eu posso dizer para vocês que foi muito difícil. Teve momentos que eu pensei em desistir, sim. Não vou falar que eu nunca pensei, não. Mas eu falava, não, eu não posso parar no meio do caminho, né? Eu já cheguei até aqui, né? Legal. Não posso parar no meio do caminho. Eu tenho que terminar. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, os meus colegas de classe, assim, nós começamos a turma em 120 alunos. Que isso? Porque no primeiro ano de faculdade, eles juntam alunos de história, letras, pedagogia, administração, economia, põe tudo embolado na sala. Tudo num pacote só. Tudo num pacote só. Por quê? Porque as matérias do primeiro ano eram as mesmas matérias para todos os cursos. É tipo engenharia. Toda engenharia tem a base igual. Isso. Uhum. Aí colocou aquele pacotão. Aí o povo fez uma aposta comigo. Não comigo, né? Entre eles da classe. Metade da classe apostou que eu não passaria dos 6 meses na faculdade, que eu não daria conta, que eu ia parar. A outra metade apostou que eu terminaria o curso. Legal. Aquele povo que apostou que eu não ia passar dos 6 meses, quem não passou dos 6 meses foi eles. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Rodou todo mundo. Foram tudo embora, não aguentaram, não deram conta do recado. Eu só fui saber dessa aposta no dia da minha formatura. Ô, louco, cara, você acha? No dia da minha formatura, um dos meus colegas me chamou e falou, ó, fizeram a aposta assim, 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 assim. E hoje nós estamos aqui para ver que você venceu e os que apostaram que você não ia, eles que não chegaram, eles pararam no meio do caminho e você chegou. Que bacana. Então, assim, isso para mim foi motivo de muita alegria, né? Carlinhos, uma pergunta. Sim. Você é da década de 70 como eu, né? Sou de 74. Ah, tá. Você é 2 anos só a mais que eu. Eu imagino que no ensino médio e fundamental foi muito difícil, porque hoje em dia está tudo mamão com açúcar, né? Foram os piores anos para mim, foi o ensino fundamental 2 e o ensino médio, que é da 5ª à 8ª e do 1º ao 3º colegial. Foram os piores anos. Então, assim, porque tudo não tinha, nossa época não tinha internet, era pesquisa em biblioteca e tudo mais, né? Como que você fazia suas pesquisas? É exatamente isso. A gente tinha que arrumar alguém para ler para mim as coisas. Porque até a 7ª série eu tinha material em braille. Só que a minha professora se aposentou na 7ª, aí eu fiquei a 8ª, o 1º, o 2º e o 3º colegial me virando nos 30, porque não tinha. Aí era assim, o que o povo me ditava dentro da classe era o que eu copiava em braille.
E aí a gente ia se virando, porque não tinha outro jeito. Não tive um bom ensino médio, né? Porque, apesar de tudo, o ensino médio na escola pública já não era aquelas coisas, hoje é um pouquinho pior, né? Mas, enfim, hoje é um pouquinho pior, né? Então. Mas, assim, eu tive muita dificuldade. Tanto é que, quando eu cheguei na faculdade, eu fui com uma mania. A mania de decorar. Professor do ensino médio e do ensino fundamental 2, que é de quinta e oitava, eles falavam que a gente tinha que decorar a matéria. Gente, não se decora história e geografia. Imagina você colocar lá, história é a ciência que estuda a evolução do homem através dos tempos. Ponto. Tá ferrado, O que significa em grego a palavra geografia, estudo e descrição da Terra. Que bosta, né, gente? Desculpa a palavra, mas olha, nossa, é terrível, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que eu não precisava decorar a matéria, eu podia entender a matéria. Aí foram os melhores anos da minha vida, a faculdade e a pós-graduação. Foram anos que eu vivi com muita intensidade. Mas eu falo para vocês que eu não era aqueles alunos que matava a aula não para ir para o boteco, não, viu, gente? Na minha época, eu não era desses, não. Eu era o primeiro a entrar na sala de aula e era o último a sair. Ficava brigando com o professor, né? Eu ficava lá, sugando tudo dos meus professores. Que legal. Pegava os melhores professores que tinha, que eram as melhores matérias. Filosofia aplicada à educação, sociologia aplicada à educação, psicologia aplicada à educação, didática, estrutura e funcionamento de ensino de primeiro e segundo grau. Gente, era uma discussão que esses professores, eu conheço esses professores na parede, esses professores ficavam debatendo comigo, mas, gente, valeu a pena. E Carlinhos? Obrigada, Carlinhos. Opa, disponha. E você hoje é funcionário público, certo? Servidor público de carreira. Ótimo. Há quase 13 anos, em janeiro, dia 2 de janeiro, estarei completando 13 anos de carreira no serviço público. Que lindo, legal. Né? E assim, como foi para... Imagino eu que você deve ter tido, assim, você deve ter estudado bastante para passar. Como foi? Bastante. Você chegou a reprovar ou não? Passou de primeira? Olha, como foi? Eu sempre tinha vontade de prestar concurso público. Certo. E eu falava assim, não, gente, eu preciso prestar um concurso público. Então, meu primeiro concurso público eu prestei em 1995, que foi um concurso para técnico judiciário. E realmente foi um concurso muito difícil. Eu não passei. Já tinha vaga para PCD, né? Já tinha vaga. Já tinha vaga. Legal. O segundo concurso que eu prestei foi o concurso para técnico previdenciário do INSS. Esse concurso eu quase infartei. Esse concurso eu quase infartei. Eu pedi prova em braille. Cheguei lá, não me ofereceram a prova em braille. Nossa. Eles me arrumaram um ledor. Gente, a pior coisa do mundo é você fazer prova com ledor. Ai, gente, é o erro. O que é isso, Carlinhos? É como você pegar o Lucas, levar ele comigo no dia da prova, do concurso, colocar eu e ele numa sala separada, ele lê a prova para mim e ele ir marcando as respostas para mim no gabarito. Nossa, aí até eu infartava. Era isso, era prova com ledor. Caramba. Aí a minha dúvida era, primeiro, o ledor que eles me arrumaram era um péssimo leitor. Eu já lembrei do meu pai e da minha mãe lendo, mas era meu pai e minha mãe, não podia, né? Eu não estava prestando concurso público, né? Eu não estava prestando concurso e meu pai e minha mãe fizeram o melhor que puderam para mim, né? Eles não tiveram estudo, não tiveram nada. Agora você vai prestar um concurso. O organizador do concurso te arruma um ledor que não sabe ler direito. Ah, não, né? Não dá, né? É sacanagem. Aí é para mim não passar no concurso mesmo, né? Aí é para ferrar com a minha vida mesmo, né? Acabei não passando no concurso. Eu queria até processar o organizador do concurso por causa disso. Faz parte. Faz parte do show. Aí o povo falava assim para mim, você não vai passar no concurso, não. Você já prestou um, não passou. Você já prestou outro, não passou. Larga a mão disso.
vai lá pedir sua aposentadoria por invalidez, que você ganha. Não, você vai ganhar um salário mínimo, você não vai fazer nada, você vai ficar o dia inteiro à toa coçando e vai ganhar um salário mínimo. Eu falei, não, gente, vocês não entenderam. Eu não sou inválido, eu só não enxergo. O resto eu faço tudo, O resto eu faço tudo. Vocês não entenderam Legal, o X da questão. Mas eu não vou desistir. Parabéns, Carlinhos, é isso aí. Obrigado. Parabéns. A Ana falou, né? Obrigado. Aí eu falei, não, né, gente, eu não posso desistir, não, né? Nós só está começando. Aí fala assim para mim, você vai prestar o terceiro concurso que é o da prefeitura. E se você não passar no terceiro? Eu falei, eu presto o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Uma hora eu tenho que passar. Uma hora eu tenho que passar, não é possível. Mas, gente, vida de concurseiro é assim, ó. Festinha de família, esquece. Balada, esquece. Aí, galera. Ó a dica, pessoal. Passeio, esquece. Nossa, Carlinhos. Esquece. A sua vida é levantar, tomar um banho, tomar um café da manhã, estudar. Almoça, dá uma relaxada, estuda. Chega à tarde, você toma um banho, janta, estuda. Se acorda abraçado com o livro e dorme. Parece que o livro é seu namorado, gente. É sério. Parece que você está namorando o livro. O negócio é sério. Parece que você está namorando o livro, mas você tem que acordar abraçado com o livro e dormir abraçado com o livro. Se você quer passar no concurso, é assim. Aí vai. Mas assim, gente, é sério mesmo. É muito estudo. Legal. É muita dedicação. Certo. E o povo saía para balada e eu falava assim, a minha balada da noite é o livro. Vamos lá. Vou curtir com ele. Vou curtir com ele. É só eu e ele aqui no quarto. É ele e eu. E foi assim, gente. E foi assim. E pedindo ajuda de professor particular para te rever a matéria. E pedindo ajuda de um. E pedindo ajuda de outro. Mas olha, quando eu prestei o terceiro concurso, que foi o concurso da prefeitura, que eu passei em terceiro lugar, para mim foi uma benção. Para mim foi uma coisa assim, foi uma conquista. Que fantástico. Só que eu passei, eu fiquei quietinho, não contei para ninguém. Oh, danado. Não, eu não contei para ninguém. Eu só vou contar a hora que a prefeitura me chamar. Aí eu vou contar. Vai que, né? Não, porque vai que, né? Vai. Vai que esse povo me enrola, esse concurso caduca, esse povo me chama e eu vou pagar de bobo. Não. Agora eu vou ser esperto, não vou deixar ninguém tirar sarro de mim, não. Carlinhos, você passou no concurso? Não saiu o resultado ainda, fulano. Você é na miúda, né? Não saiu. Não saiu o resultado ainda. Aí toda semana eu ligava lá, e aí, gente, vai chamar? A gente vai chamar? Precisa trabalhar, vai chamar? Dezembro de 2007. Dia 8 de dezembro de 2007, eu nem estava em casa, estava trabalhando. Chegou lá em casa o telegrama de chamamento. Nossa, telegrama de convocação para me comparecer para buscar a relação de documento. Aí eu falei, gente, ó, passei no concurso da prefeitura, passei em terceiro lugar. Agora eu quero ver. Agora não tem como. Que legal. Graças a Deus, gente. E essa foi uma experiência muito boa que eu tive. Mas eu falo, gente, concurso é isso. É claro que ninguém vai estudar o dia inteiro, mas quem realmente quer um concurso público tem que abrir mão. Tem que abrir mão de muita coisa. Legal. Porque tem que estudar, porque tem que se dedicar, porque tem que correr atrás. Porque muita gente vai para um concurso despreparada. Sim. Mas se for para você ir para um concurso despreparado, não perde seu tempo, não vai não. Não vai não, porque você vai ficar frustrado. É frustrar, né? Então, vai lá, se inscreve para o concurso, estuda, se prepara. E vamos fazer a coisa bonitinha. Se não passar no primeiro, passa no segundo, no terceiro. Uma hora passa. Tá certo. Né? É isso aí. Então, assim, foi assim, um pequeno, assim, um breve relato, né, da minha vida para vocês. Ótimo. Que eu contei para que vocês pudessem conhecer um pouco mais. Beleza. De mim. Se quiser fazer alguma pergunta, estou aberto. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente abre para uma ou duas, porque depois a gente vai encerrar aqui a chamada. O Carlinhos trouxe a máquina dele em braille. Então, aí, como vocês estão pelo Zoom, eu vou gravar no meu celular e aí eu vou mandar o vídeo para vocês, tá bom? Então, a gente encerra o Zoom, aí o Carlinhos usa, eu vou gravar e mando para vocês depois no grupo. Então, Não quer que eu use agora ao vivo? Então, mas o duro é que não dá para ver. Por quê?
Porque não tem como dizer, porque eu tô no norte aqui. Ah, tá. Aí eu vou gravar um vídeo, depois eu mando para eles em vídeo. Tá bom? Então, se alguém quiser fazer uma perguntinha... Não é nenhuma pergunta, mas sim um agradecimento. Agradecer ele por ele estar expondo essa história dele, que é muito linda. É um divisor de águas para nós estar aprendendo, né? Que assim, a cada aula que nós temos com vocês, a gente aprende. E com Carlinhos, então, é top. Então, assim, ó, eu agradeço ele pela experiência passado que ele passou, né? Ele é um exemplo a ser seguido, né? Mesmo tendo a dificuldade de não ter sua visão, conseguiu alcançar todos os objetivos. Então, assim, a minha palavra se resume gratidão pelo seu compartilhamento da sua história de vida para conosco. Obrigada, Carlinhos. Obrigado eu pela oportunidade de estar com vocês. Aí sim, Na Carlinhos. próxima, quem sabe eu não vou para Ribeirão Preto. Tem que vir, tem que vir. Tá certo. Obrigada, viu? Carlinhos, Oi. pelo que eu vejo em você, você é uma pessoa muito extrovertida. Graças a Deus. Leva as coisas assim na boa. Uhum. Você teve anjos na tua vida. Tive uns capetinha também, tá? Depois eu falo para vocês o que ela está perguntando, tá? Pode continuar, Sofia. Desculpa a brincadeira. Imagina. Hoje, você, como que eu posso dizer, que não vai falar, você sente alguma remorso? Mágoa? Angústia? Angústia, alguma coisa que te pegou de fato que você até hoje não esquece? Algum mal falado, alguma coisa que viesse assim ao teu redor, você tivesse aquele pressentimento de que a pessoa não estava sendo legal com você, alguma coisa no sentido teu emocional. Pessoal, o que a Sofia perguntou foi o seguinte: Carlinhos, pelo que a gente viu, você teve anjos. Aí eles falaram, capetinha também. Mas o que ela perguntou foi o seguinte: você tem alguma angústia, alguma mágoa, né? Você em algum momento da sua vida sentiu que uma pessoa estava sendo desleal com você ou maldosa? E aí, se sim, e aí agora é para ele contar, tá bom? Então ela quer saber se ele tem alguma angústia ou mágoa de alguém que em algum momento foi desleal, maldoso ou até mesmo preconceituoso com ele. Olha, apesar de tudo que me aconteceu de bom, eu quero dizer para vocês que o preconceito ainda existe. De uma forma disfarçada hoje em dia, por conta das leis, né? Que hoje existem, né? Mas o preconceito ainda existe, né? Eu já sofri preconceito no trabalho, não pelos meus colegas, mas por pessoas que possivelmente precisaram do meu atendimento. Já sofri preconceito, né? Já sofri preconceito na minha época de estágio supervisionado, mas foi uma coisa que eu consegui superar, né? E às vezes o preconceito a gente ainda sofre, de uma forma ou de outra, a gente sempre sofre o preconceito. Porque todo dia nós temos que mostrar que somos capazes. Professor, boa tarde. Não está saindo som. Ué, ninguém. É só a Maria ou todo mundo consegue ouvir? Não consegue. Eu estou ouvindo tudo. Eu também estou. Eu acho que talvez deve ser o seu telefone. Será que você consegue, por gentileza, entrar e sair de novo? Porque eu acho que do pessoal dá dando para ouvir. Nada ainda, professor. Está sem som o meu celular. Sai e volta de novo. Porque ela não consegue. Não. Deve estar no mudo aqui. É que eu não consigo tirar ela também. Bom, Bom, pessoal, faz parte, né? Tudo ao vivo. Pode continuar, por favor, Carlinhos. Então, assim, o preconceito ele sempre vai existir. Sempre vai ter alguém que vai te falar alguma coisa que vai te contrariar. Sempre alguém vai ter uma atitude com você que não vai te deixar bem. E aí são coisas que você tem que aprender a lidar,
né? E você tem que aprender a lidar com essa situação e buscar uma saída que seja melhor para você, né? E é claro, né? O emocional da gente não é de ferro, né? Mas a gente tem que superar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não sou diferente de vocês que enxergam, né? Já fiz terapia também, e terapia não é uma coisa de quem enxerga nem de quem não enxerga. Terapia é uma coisa maravilhosa. Acredito que todo ser humano, independentemente de não enxergar ou de enxergar, todo ser humano deveria fazer terapia, que é maravilhoso, é muito bom. E é uma coisa que eu recomendo para todos. Todos nós vamos aprender, em primeiro lugar, a nos conhecer melhor, fazendo terapia. Então, eu recomendo, façamos terapia. E aí nós vamos nos conhecer melhor. Isso é para mim que não enxergo, é para vocês que enxergam e é para todo mundo. Beleza. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica, tá bom? Bom, Carlinhos, por conta do horário, a gente vai... Não quer estender mais uma horinha, não? Não, não posso, que a gente tem aula agora. Mas, ó, pessoal... Ó. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Pessoal, a última perguntinha. Qual é, né, a Sofia perguntou para o Carlinhos, qual é a sua maior dificuldade hoje? Pergunta difícil essa, hein? A Sofia é carrasca. Sua maior dificuldade hoje? Uma pergunta muito difícil. Fala algumas, então, as suas principais. Olha, eu posso dizer que a maior dificuldade hoje, eu acredito que seja lidar com o preconceito das pessoas. Não é nem dificuldade que eu encontre. Você tem dificuldade para se locomover? Não. Você tem dificuldade para sair? Não. Você tem dificuldade para trabalhar? Não. Você tem dificuldade para se socializar? Não. Maior dificuldade que eu acredito que hoje que nós tenhamos é o preconceito. Ainda é o preconceito. Ainda que ele seja de uma forma, como eu disse para vocês, de uma forma mais escondida, né? Mas ele ainda existe. E é uma coisa que ainda me desagrada bastante. Porque nós já estamos no século XXI, né, gente? Nós deveríamos já termos uma cabeça diferente. Né? E muitas pessoas ainda não evoluíram nessas questões do preconceito. Mas eu acredito que essa seja a minha maior dificuldade. É aceitar, a ter que conviver com pessoas preconceituosas. Que ainda existem. Obrigado, Carlinhos. Respondida? Respondida? Então tá bom. Obrigado. Bom, pessoal, infelizmente, mas ó, já aviso, provavelmente em outros meses, né, lógico, no ano que vem a gente vai voltar a ter essa honrosa, né, graças a Deus, essa oportunidade que a gente tem de conversar com o Carlinhos, tá bom? Então, por hoje a gente encerra, a gente vai usar agora a máquina aqui para que ele vai mostrar como usa e tal, eu vou gravar o vídeo. Eu quero fazer um desafio para vocês que estão nos assistindo também, para vocês que estão na sala de aula, hein? Ixi, ai, lá vem. O professor Lucas correu do desafio. Essa é a conversa dele, viu? O professor Lucas correu do desafio. Duvido, Carlinhos. Oi? Duvido que ele tenha corrido. Ele correu. Não, não corri não, é a conversa dele, você acha? Ele correu do desafio. Corre não. E vocês vai dar uma volta comigo na cidade de Olho Vendado. Vamos andar de ônibus. Eu topo. A cara da Thaís. Ei, Thaís, hein? Eu topo andar de olhos vendados com você. Vamos ver quem vai, hein? Bom, é isso aí, pessoal. É isso aí. Carlinhos, eu gostaria, em nome de todo mundo que está aqui, do pessoal que está no virtual, que está aqui presente, agradecer a sua presença, você sempre solícito, claro, disposto e pronto para poder compartilhar com a gente e dividir essa sua experiência. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
E sempre que possível, estarei aqui com todos vocês. Espero que o ano que vem de uma forma mais presencial. Não quero ver uma sala cheia ainda, hein? Sentir o calor humano dos alunos do SEBRAE. Aí sim, hein? Beleza. Bom, pessoal, Amém. a gente fica... Obrigado. Volte mais vezes. Volta toda terça. Sempre que for convidado, estarei aqui. Ô, Carlinhos. Bom, aproveitando, a gente então também já aproveita e deseja para vocês boas festas, né? Eu falo porque vai ser a nossa última aula do ano, do workshop. Isso. O último workshop do ano É é o hoje. último BBB, professor? Oi? Não, amanhã é oficina. Amanhã é oficina. Então, o workshop, o último é hoje, e a gente se vê ano que vem, se Deus quiser. Boas festas para vocês e até 2021 sem Covid. Um Feliz Natal. Valeu, Carlinhos. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, Carlinhos. Tchau, tudo de bom. Feliz Natal para você e toda a sua família, tá? Tá bom? Tá bom. A junta de redução, a junta